Olá, nós vamos iniciar agora uma orientação, que é uma pergunta muito pertinente, tem acontecido com muita frequência no grupo, que é a questão do livro de registro de reuniões, o livro A e o livro B. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela para que você possa acompanhar. Inicialmente, eu vou falar um pouquinho sobre os livros de um modo geral. E vou terminar falando propriamente dito, do livro de registro das comissões e das reuniões regulares e administrativas da igreja. Bom, um dos livros que você deve ter na sua secretaria, seja igreja ou seja grupo, é o livro de casamento. Cada igreja deve ter o seu, você pode adquirir isso numa livraria, e é um livro que já vem configurado para o devido preenchimento. Só lembrando que existem algumas orientações da igreja com relação àqueles que irão casar na congregação, na igreja. Eu não vou explicar isso aqui item por item, eu peço apenas que você possa pausar, se for o caso, você dá uma pausa no vídeo para você ler essas orientações. Essas orientações já estão de posse do pastor, eu creio que você já tem isso, porque é um voto da divisão sul-americana relacionado às orientações quanto a um casamento. O que eu peço é que vocês, secretárias, que são as guardiãs das normas, ou os guardiões, os secretários, atendem para essas orientações e façam cumprir, sempre com a devida orientação, não com a devida imposição. São informações que a igreja já votou como sendo necessária para os procedimentos em relação a casamentos, tá? Dê uma pausa no vídeo aí, dê uma lida. Eu não vou tomar tempo nessa explicação, eu quero avançar para outros livros. Esse aqui é o livro de eventos. O livro de eventos, ou o livro de Atos, que é bem conhecido de vocês, ele registra a história da igreja. Então, é importante que você tenha esse livro em mãos para o devido preenchimento, sempre que acontecer um evento. É a história da igreja que você está registrando. Então, veja só. Programa especial da divisão, se acontece na sua igreja, ou se você acompanha um programa especial da divisão, com a mobilização da igreja, por transmissão, via Zoom, ou via internet, ou via Novo Tempo, algum evento que foge da rotina da sua igreja, é importante você registrar no livro de eventos. Eventos de mobilização do campo, ou eventos do seu distrito, ou eventos locais. Então, veja só, divisão, união, associação, distrito, igreja local. Eventos diferenciados é importante, porque sem registro não há história. Agora, uma informação importante para você entender como preencher um livro de atos. Se você responder essas 4 perguntas, o que, quando, onde e como, você terá um preenchimento correto do livro. Por exemplo, o que? O que? Nós temos aqui congresso de pequenos grupos. Quando? A data, 15 de janeiro de 2015. Onde? Ginásio Costa Rodrigues. Então, essas 3 primeiras informações são bem pontuais. São as 3 primeiras linhas de um registro. O que é o evento, quando, que é a data, onde é o local onde aconteceu. E, em seguida, vem o como. O como é o descritivo do evento. Então, você vai escrever para alguém que não esteve lá. Então, a melhor maneira de você responder assim, pastor, como é que eu vou escrever sobre um evento? Bom, imagine que você está contando esse evento para alguém que não esteve lá. Só isso. E escreva o que aconteceu. São informações importantes. Quem ministrou a palestra, quem esteve presente, quantas pessoas estiveram presentes, a programação, no que consistiu a programação, louvor, tal. É um descritivo. Pode ter foto. O ideal é que no livro de eventos tenha foto, porque isso enriquece a história da igreja. Você está presente hoje, mas daqui a 10 anos a foto vai fazer uma grande diferença. Bom, o livro de eventos ele pode ser bem criativo. Eu já vi muitos livros de eventos assim extremamente criativos, com capa diferente, com digitação, com foto digital colocada no evento. Você pode ser criativo, não há uma regra definida para o livro de eventos que não seja responder essas 4 perguntas e enriquecer com as fotos, tá? Então, quanto mais informação você colocar, melhor para descrever o evento, tá bom? Bom, vamos agora ao assunto principal do nosso vídeo, que é
a compreensão do uso dos livros de registro de votos da secretaria, da comissão da igreja e também das reuniões administrativas e regulares. Lembrando assim, para você entender bem a diferença entre esses 3 livros, agenda, o livro de relatório e o livro de atas. Para você entender bem a diferença, seria mais ou menos assim. O livro de agenda, você anota os itens. O livro de relatórios, você anota as propostas. E no livro de atas, decisões. Quando eu falo esse livro de relatórios aqui, não precisa ser um livro, você vai entender na minha explicação, é apenas para você sistematizar a ideia. Quando você tem uma agenda, você coloca os itens que vão ser trabalhados. No relatório, você vai anotar somente aquilo que foi devidamente proposto e aprovado pela comissão. E no livro de ata, você registra as decisões que a igreja aprovou a partir das propostas da comissão. Vamos aqui. A agenda. Prepare a agenda da reunião com antecedência. Tá? Estabeleça uma data, um prazo para que os departamentos da igreja entreguem os itens a serem avaliados na reunião. Sempre é bom. Se tem uma data de reunião já marcada, já definida, que é a reunião ordinária da comissão, primeiro sábado de cada mês, último domingo de cada mês, a primeira quinta-feira do mês, eu não sei. Se já tem uma definição, então você já deve conversar pelo menos uma semana antes ou 15 dias antes, conversar com os departamentais, os departamentos da igreja, para ver quem tem itens para colocar na agenda. Evite inserir assuntos que não estejam na pauta, tá? Esses assuntos não podem entrar de improviso na reunião. A agenda deve ser seguida e respeitada. Só entre em discussão numa reunião de comissão os assuntos previamente pautados pela agenda. Lembre-se de revisar esses itens com o tesoureiro, com o ancião e com o pastor. Daí a importância de preparar a agenda de maneira prévia, para que o pastor possa conhecer a agenda, o ancião possa saber dos assuntos que vão ser tratados. E a liderança, ancião, secretário, tesoureiro e pastor, esses 4, possam conversar sobre os assuntos, para que esses temas, ao serem apresentados na comissão, não peguem vocês de surpresa. Bom, eu vou dar 2 dicas aqui de agenda, de formato de agenda para uma reunião de comissão. Esse aqui é o formato mais simples. Membros presentes, voto dos convidados, texto para meditação, oração inicial e os itens e oração final. É um modelo mais simples. O modelo mais completo seria esse aqui. Então, dependendo da igreja, dependendo do perfil da igreja, você pode adotar um ou outro. Esse aqui envolve louvor, oração, uma reflexão bíblica, a verificação de quórum. Eu ainda vou publicar um vídeo aqui no canal sobre a questão do que é o quórum. A apresentação dos tópicos da agenda, os itens da agenda, a secretária apresenta, porque é importante a comissão ter uma visão prévia da quantidade de itens, porque isso já limita os comentários, já objetiva a participação. Se eu tenho uma comissão que tem apenas 3 itens, eu vou ter uma postura. Mas se eu tenho uma comissão com 25 itens, então eu vou ter uma outra postura, eu vou ter que ser mais pontual, mais conciso, mais objetivo nas observações e nas falas, para que a gente possa conseguir pontuar todos esses itens. Oração intercessora, depois vem os itens permanentes de uma agenda, que é o evangelismo, relatório da tesouraria, um diagnóstico financeiro, programa do próximo mês, votos a registrar e itens pré-agendados, que são os itens que foram agendados pelos departamentos. Sempre é importante relatar, dar oportunidade de apresentar o relatório da tesouraria. E finaliza a reunião, divulgando a data da próxima reunião e a oração final. Ok? Vamos avançar aqui. Esse livro de agenda, como eu falei, deve ser preparado com antecedência, colocar toda a informação necessária em cada item. A agenda deve estar redigida de tal modo que depois se converta facilmente em rascunho da ata. Eu vou mostrar para vocês aqui, porque não é apenas anotar os tópicos. Se você tiver o desprendimento de preparar a agenda já no formato do que poderá ser ata, então você mata 2 coelhos com uma cajadada só. A agenda depois só é ajustada para o formato de uma ata. Agrupar os itens afins, temas que são parecidos, você agrupa. Dá uma sequência apropriada a ocasiões em que é necessário tratar de um assunto primeiro, porque o outro depende da decisão anterior.
Compreenderam como isso aqui é importante? Por exemplo, você tem, na agenda, você tem o acampamento do Clube de Desbravadores e tem na agenda também escolha do diretor do clube. Então, pela lógica, é melhor primeiro votar a escolha do diretor para depois votar a programação. Ok? Só para você entender essa sequência, como ela precisa ser analisada. Preparar o material de apoio, exemplo, ficha de voto especial de batismo, quando for o caso. Vai ter um batismo por voto especial, então a secretária tem que levar aquele formulário preenchido para apresentar na comissão. Revisar a agenda com os outros administradores e uma coisa importante, se vai ter batismo no período pós-reunião, nos dias depois da reunião, é importante que já se vote os batismos mediante o preenchimento da ficha batismal. Bom, aqui está um modelo de agenda. Ela parece uma ata pronta, porque a ideia é essa mesmo. Você já prepara uma agenda no formato para que depois você só Ctrl+C, Ctrl+V, copie e cole, se estiver usando recurso digital, você usa esse modelo e já faz uma agenda nesse formato. Se o recurso não é digital, então você escreve mesmo a agenda manualmente, só os itens, e depois você transfere para a ata no formato correto. Bom, vamos falar das atas, que é o nosso principal assunto aqui. A ata da reunião é um documento que registra, resumidamente, as ocorrências, deliberações, resoluções, decisões de reuniões ou assembleias. Então, para evitar qualquer modificação posterior, a ata deve ser redigida de tal maneira que isso não seja possível. Em outras palavras, depois de redigida, você não deve rasurar a ata. Se tiver algum ajuste a fazer, tem que tomar um voto de correção. Bom, não esqueça que todo livro de ata tem que ter um termo de abertura. Eu não vou me demorar explicando isso aí, só estou lembrando isso. No guia de secretaria você tem esse modelo e todo o livro de ata. Se você tem um livro de ata na sua igreja, dê uma olhada hoje se tem esse termo de abertura. Se não tem, faça o termo de abertura, peça para o pastor assinar junto com você. Uma outra coisa que dificilmente a gente observa no livro de ata é o índice. Bom, o índice é obrigatório no livro de ata porque ajuda a encontrar um tema rapidamente. E o ideal é que você faça um índice para cada ano, considerando que você usa um livro de ata sequenciado. Se você usa um livro de ata por cada ano, é um desperdício, porque o nosso rodízio de reunião, se acontecer pelo menos uma em cada mês, vão ser 12 atas, então não é muita coisa. Então é importante que você faça o índice. O ideal, quando se vai fazer ata digitada, é possível colocar o índice antes das atas, porque a gente formata dessa maneira. Mas no livro de ata onde você está escrevendo, talvez seria interessante você deixar a primeira página, depois do termo de abertura, deixar a primeira página livre para o índice. Se você já começou a fazer a ata e não fez essa reserva da página, não tem problema. No final do ano, a última página, você faz o índice de 2020 e antes de iniciar as atas de 2021, você já deixa uma página em branco para o índice e começa a redigir as atas na página seguinte. Ok? Eu espero que tenha sido bem compreendido. Observe que aqui tem um modelo de ata. Ela é organizada conforme o tema em ordem alfabética. Tá bom? Não vou também me demorar, porque isso é tema do guia da secretaria. Eu estou apenas despertando o assunto para que vocês possam atentar para essas informações. O relatório é aquilo que você aprovou na comissão da igreja e você leva para ser votado pela igreja. Olha só as reuniões. Nós temos 3 reuniões. Primeira, comissão diretiva ordinária. É aquela que está marcada pelo pastor e que acontece rotineiramente no mesmo período. Primeiro domingo de cada mês, segundo domingo, segunda terça-feira de cada mês, última quinta-feira de cada mês, sei. Pode ter uma comissão diretiva extraordinária? Pode. Ela precisa ser anunciada com antecedência. E a justificativa para uma extraordinária é um evento que vai acontecer e que precisa de voto da comissão e, portanto, requer que seja extraordinária, porque vai acontecer antes da próxima reunião ordinária. Não compliquei não, né? Deu para entender? Vamos exemplificar. A próxima reunião ordinária da igreja será dia 30 de maio. Próxima reunião ordinária, 30 de maio.
E no dia 25 de maio vai acontecer um evento, uma saída para um acampamento de desbravadores, 25 de maio. Obviamente que, se não foi tomado um voto com antecedência, você não vai esperar o dia 30 para tomar esse voto, porque o acampamento já terá acontecido. Então, nesse caso, requer-se convocar uma reunião extraordinária que dê condição da leitura da ata no sábado, numa reunião regular, para aprovação. Entendeu? Daí, sempre trabalhar com antecedência para não incorrer em imprevistos e em erros de procedimento. Agora, comissão diretiva instantânea, pode? Aquela que acontece depois do culto, quando o pastor ou ancião, ou líder, diz assim, irmãos, fique aqui depois do culto, nós vamos ter uma reunião. Não existe isso não, tá? A reunião extraordinária, ela existe, mas a instantânea, não. Precisa de tempo para a convocação. Pelo menos uma semana de tempo para a convocação, tá? Reunião regular. Essa reunião regular acontece com a igreja e pode ser depois do culto do sábado, pode ser no intervalo do culto, da escola sabatina para o culto. É aquela reunião em que você faz a leitura de uma ata, de um relatório para aprovação. Há uma diferença entre reunião regular e reunião administrativa. Leia isso no guia de secretaria, leia isso no manual da igreja para que você fique inteirado, tá bom? Olha, eu não vou ler para não tomar tempo do vídeo, mas dê uma pausa no vídeo e você vai ver a agenda de uma reunião regular. Você vai ver também os itens. Não vou ler, como eu já expliquei, isso está no manual da igreja, está no guia de secretaria. E você tem um recurso da pausa aí, dá uma pausa e veja quais são os itens que entram numa reunião regular. São esses aí. Isso vai ser importante porque eu vou explicar daqui a pouco. Agenda de uma reunião administrativa. A reunião administrativa, ela só pode ser convocada, observe, isso aqui eu vou ler porque ela é importante. Você já sabe que a regular pode acontecer em qualquer momento de culto, desde que tenha a igreja reunida, mas a reunião administrativa é o corpo votante da igreja local e precisa ser devidamente convocada. É anunciada com 1 ou 2 semanas de antecedência no culto regular do sábado, dando-se detalhes sobre o horário e o lugar da reunião. Somente os membros em posição regular devem participar dessa reunião administrativa. Quais são os assuntos dessa reunião? Está aqui. Dê uma pausa de novo no vídeo. Ok? E aí você dá uma lida aí para poder tomar ciência de quais são os itens de uma reunião administrativa. São importantes, é bem importante que você conheça isso para você entender o que nós vamos explicar agora, que é a parte mais importante e que é fruto de muitas dúvidas ainda. Livro A e livro B. Nós não temos mais apenas um livro para registrar as nossas decisões. São 2 livros. Livro de ata A e o livro de ata B. No livro de ata A, nós registramos decisões da comissão. E a numeração é sequencial. No livro de ata B, nós registramos as decisões das reuniões regulares e administrativas. O que é que eu vou registrar lá? Volte o vídeo aí, volte que você vai ver. Quais são os itens de uma reunião regular e quais são os itens de uma reunião administrativa. Então, esses itens aí, você vai registrar quando acontecer, somente no livro B, para efeito de ata. Vamos o passo a passo aqui, vocês vão entender. Olha só. Vai parecer complicado, mas, na verdade, não é. Siga aqui o passo a passo. Você começa com a agenda. Vamos ao exemplo. Nessa agenda, você tem 10 itens para tratar. 10 itens. Esses 10 itens estão assim distribuídos. 3 itens que a comissão pode decidir, 5 itens que são assuntos administrativos. Pastor, que assunto é esse? Volte o vídeo, você vai ver aqueles itens lá. Itens para reunião administrativa e itens para reunião regular. Esses itens são tratados primeiramente na comissão, e eles devem estar agendados. Então, nessa comissão tem 10 itens. 3 itens de reunião que a comissão mesmo decide, 5 itens que são itens ligados a uma reunião administrativa e 2 itens ligados a uma reunião regular. Ok? Terminada a reunião, desses 3 itens da comissão, 2 foram aprovados.
Dos 5 itens administrativos, 3 foram aprovados. E dos 2 itens de assunto regular, os 2 foram aprovados. No final, você começou a reunião com 10 itens, mas apenas 7 foram aprovados. São esses 7 que vêm para o livro Ata A, que é o livro que registra as decisões da comissão. Somente os aprovados. A agenda consta 10 itens. 3 não foram aprovados, só 7. São esses 7 que vêm para o livro A. E a sequência do voto, são 7 votos, e ele começa 2020-001, 2020-002 até 2020-007. Lembre-se que na próxima reunião, quando tiver, vai continuar a sequência 008, 009, até o final do ano é sequenciado. Ok? Muito bem. Você registrou as decisões da comissão no livro A, mas alguns dos votos precisam ser aprovados pela igreja, em reunião regular ou em reunião administrativa. Vai depender do voto. Eu já sei que eu tenho 3 votos de reunião administrativa que foram aprovados, e eu já sei que eu tenho 2 votos de reunião regular que foram aprovados. Os 2 que foram aprovados pela comissão não precisam ir para a próxima agenda, porque, como a comissão tem autonomia para decidir, esses 2 ficam aqui, não são levados para a agenda. A agenda vai ter 5 itens. 5 itens. Quais são os itens? Esses 3 aqui e esses 2 aqui. Essa agenda é apresentada em reuniões diferentes, na reunião regular e na reunião administrativa. Veja, qual é que eu vou apresentar na reunião regular? Somente esses 2 itens aqui, ó, reunião regular. Esses 2 itens que foram aprovados é que vêm para cá. E eu vou apresentar na igreja no dia de sábado, numa reunião regular. Aprovou? Beleza. Aí, numa outra reunião, que é chamada reunião administrativa, eu vou apresentar os 3 itens que foram aprovados pela comissão aqui. Entenderam? Ou seja, eu vou ter, no final, 5 votos para registrar no livro B. E eles são sequenciados. 2 votos ligados à reunião regular, numa data, ok? E num cabeçalho diferente. Aqui eu vou escrever a ata da reunião regular da igreja, tal, 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 e vai registrar só esses 2 votos. E acabou. Depois, quando acontecer a reunião administrativa, e esses 3 votos, que são esses aqui, forem aprovados, aí você vai fazer um novo cabeçalho, uma nova ata, nesse mesmo livro, numa outra página, a ata da reunião administrativa da igreja, e tal, 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 tal. E aí você vai registrar os 3 outros votos, seguindo a sequência desses aqui. Ó. Terminou no 2, você continua 3, 4, 5. Ficou claro? Se não ficou, olha só, repete o vídeo, assista quantas vezes for necessário. O importante é que você entenda. Depois de assistir esse vídeo, você pode fazer perguntas no nosso grupo, no Telegram, ou no nosso grupo no WhatsApp, se tiver dúvidas. Mas esse é o procedimento. Muito bem. Vamos repetir num outro formato. Tá? Nós temos aqui os itens de uma agenda, que é levada para uma reunião da igreja. Todos os assuntos aprovados são votados pela comissão da igreja e é registrado no livro A. E depois você vai para a reunião regular, apresentar os itens que correspondem a assuntos da reunião regular. Está aqui, ó, em laranja. Você pode dar uma pausa no vídeo e ler com atenção. E numa outra data, quando for convocada, vai ter reunião administrativa, que são esses itens aqui de uma reunião administrativa, dentre outros. Pronto, feito a aprovação, você vai registrar na ata conforme a data de cada uma. Ok? Vamos avançar. Aqui está um modelo de ata para você utilizar. A ideia principal que eu chamo a atenção é que você deixe o voto livre, ó, para que, quando a gente bater o olho na ata, já visualize os votos. Isso facilita na busca de votos. Quando a gente faz isso de forma digitada, é mais fácil trabalhar essa aparência, esse formato.
No guia da secretaria, inclusive, tem o tamanho da fonte, a margem, tem todos os detalhes para que você formate a agenda para digitação. Não é feito de qualquer maneira. Dê uma olhada no guia de secretaria, tá? Quando é feita manualmente, a gente pede que também seja observado o mesmo espaço, porque isso facilita a localização do voto. Essa aqui é uma ata digitada que tem um erro. Qual é o erro? Dê uma olhada rápida aí. 1, 2, 3 e já. Pronto. Não dá para esperar mais não. Está aqui, ó. A ata foi finalizada, mas não teve assinatura do presidente. Pode ser o pastor, pode ser o ancião, se for o caso. Então, é importante que tenha a assinatura do presidente. Ok? Essa daqui, me diga se essa aqui é uma ata que representa um bom modelo para nós. Me localiza o voto aí, rapidinho. Onde é que está o voto? Achou? Nem eu. Pois é, difícil uma ata feita dessa maneira. Observe, terminou bem aqui, ó. Para você achar o final da ata, você tem que prestar muita atenção, porque logo em seguida já começa outra. Não podemos fazer ata dessa maneira, tá? Eu estou mostrando isso aqui só para chamar a atenção de vocês para aquilo que não deve ser feito. Então, veja o guia de secretaria direitinho para que você possa tomar ciência dos procedimentos ligados ao preparo de uma ata. Eu quero agradecer a atenção de vocês e coloco-me novamente à disposição para ajudá-los, caso haja alguma dúvida ou necessitar de algum esclarecimento. Um abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.